Agora vamos convidar para conduzir o lançamento do guia. Ui, cadê aqui? Sim. Foi mal, gente. Ainda estou nervosa até agora. Não acostuma. Vamos convidar o senhor Sérgio Eduardo Marques da Rocha, subgestor nacional de aldeias infantis SOS, Brasil, Distrito Federal. Olha, ele veio por lá. Bom dia, quase boa tarde, né? Mas esperamos que vocês aí ainda se sintam energizados para que a gente possa fazer aqui em Minas o lançamento oficial, né, do nosso Guia de Acolhimento Familiar e Comunitário. E para isso eu vou convidar duas pessoas que foram muito importantes nesse processo para estarem aqui junto comigo. A senhora Ana Angélica Campelo de Albuquerque Melo. Ela é especialista em políticas públicas e gestão governamental. Ela é coordenadora geral de serviços de acolhimento do Departamento de Proteção Especial, da Secretaria Nacional de Assistência Social e Secretaria Especial de Desenvolvimento Social, do Ministério da Cidadania, lá do Distrito Federal. Seja bem-vinda, Ana Angélica. E a minha companheira de Conselho Nacional do Direito da Criança e do Adolescente, Débora de Carvalho Vigevani. Ela é psicóloga, coordenadora de advocacy do Instituto Fazenda História, integrante do Grupo Gestor do Movimento Nacional Pró Convivência Familiar e Comunitária, conselheira suplente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e atende em psicoterapia pretendentes à paz por adoção. Sejam bem-vindas. Senta aí, Sérgio. Não, pode sentar aí, pode ficar à vontade. Vocês aí são as estrelas. Bom, para a gente falar do Guia de Acolhimento Familiar, a gente tem que falar, sem dúvida, da Coalizão pelo Acolhimento em Família Acolhedora. Sem essa coalizão, este material não estaria hoje aqui, que foi o esforço de muitas organizações, especialistas, gestores, pesquisadores, lideranças nacionais e atores governamentais e não governamentais relacionados ao acolhimento familiar no Brasil. A coalizão ela tem como objetivo formular e implantar estratégias capazes de elevar a proporção de crianças e adolescentes acolhidas em famílias acolhedoras para que a lei ela se torne uma prática. A coalizão ela começou em plena pandemia, em julho de 2020, e eu confesso para vocês, foi um grande desafio para nós. Mas nós fomos didáticos, nos reuníamos, sempre, em todas as reuniões, estávamos ali, colocamos meta, fizemos um planejamento e conseguimos a construção do Guia do Acolhimento Familiar. Esse foi um trabalho realizado a muitas mãos, né, com muitas expertises, e nos orgulha muito. Nos orgulha porque estamos, desde o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, né, que o movimento nacional fez essa construção. A gente vem num caminhar no nosso país, e apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos, principalmente nos últimos anos, na implementação e na garantia das políticas públicas que foram tão duramente conquistadas no nosso país nos últimos anos, né, nós conseguimos produzir um guia que é de suma importância para que a família acolhedora ela se torne uma realidade no nosso país, que ela não seja apenas uma lei, que ela se torne uma realidade no nosso país. E para falar sobre isso, eu convido a Ana Angélica, que vai falar
dessa construção e da participação efetiva do Ministério da Cidadania neste processo. Bom dia. Primeiro, é uma alegria estar aqui. A gente já tinha falado isso antes, mas queria reiterar. E só para dizer que a gente vai fazer um jogral, eu e Débora. Como foi feito em toda a coalizão, a gente vai trabalhar juntas. Então, a gente fez uma única apresentação e a gente vai passando, tá bom? Então, por onde é que eu tenho que apertar? Enfim, eu vou começar falando um pouco dos dados. Ele já me apresentou, eu trabalho na Secretaria Nacional de Assistência Social, na Coordenação Geral de Serviços de Acolhimento, e a gente vai dividir assim a nossa fala. Primeiro, vou falar um pouco desse panorama nacional do acolhimento familiar no país, com os novos dados que a gente teve agora de 2021, do Censo SUAS, fazer algumas considerações nesse sentido, do trabalho que, a partir da realidade, a gente percebeu necessário, do diagnóstico inicial que foi feito, que foi a primeira ação, na verdade, quando estava começando a coalizão. Aí, depois, a Débora vai falar um pouco mais da coalizão, apresentar o guia, fascículo por fascículo, e outros materiais que tem na coalizão, inclusive o site. E, por fim, a gente vai apresentar algumas outras coisas que o Ministério também, a partir do conteúdo que a gente fez junto no guia, também já está produzindo para essa questão de capacitação, de formação, de difusão do acolhimento familiar. Então, primeiro, essa questão, alguns dados do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora do Brasil. Esses dados são do Censo SUS de 2021, saíram os resultados agora. Então, nós temos 460 serviços de família acolhedora e 2.833 unidades de acolhimento institucional para crianças e adolescentes no país. E, então, de um total de 29.532 crianças e adolescentes acolhidos, 93,4% estão em acolhimento institucional e 6,6% em famílias acolhedoras. Quando a gente começou essa discussão, eram 4%. Está avançando, mas a gente tem que avançar mais rápido. E uma coisa que que eu gosto sempre de falar, é porque aqui é um encontro do Movimento Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária. E a convivência familiar e comunitária é muito mais do que o acolhimento familiar e é muito mais do que o acolhimento também. Tem todas as ações de prevenção, tem todas as modalidades de acolhimento. E aí eu já vi alguns questionamentos, mas vocês estão falando tanto de acolhimento familiar? E isso decorre também de um amadurecimento que a gente fez, de que, desde 2009, há um indicativo na lei que há uma preferência para que a criança seja colocada em acolhimento familiar. Por quê? Por tudo isso que a Jane falou. Porque as pesquisas mostram a importância disso, principalmente nos primeiros anos de vida. E a gente está falando de uma lei de 2009, baseada em evidências já científicas, e a gente está em 2022 e temos esse quadro. Então, para reverter esse quadro, é que sim, a gente tem que falar mais, sim, a gente tem que dar protagonismo a esse tema. Isso não significa que os outros temas não são importantes. Isso não significa que os serviços de acolhimento institucional não precisam ser reordenados, que a gente não tem que trabalhar outras modalidades. Mas a gente está há 13 anos de uma preferência legal com 6,6%. Então, por isso, esse esforço, a coalizão, na verdade, tem esse esforço. Esse aqui ficou ruim a imagem, mas a Jane já falou. Era o comparativo internacional, essa parte de baixo. Em relação ao número, apesar de ser pequeno, eu queria mostrar de 2015 para agora, os dados sempre do Censo SUS, a mesma base, que está tendo uma curva ascendente. Devagar, mas está tendo. E esse nosso esforço é para que essa curva seja maior. Então, em 2015, não faz tanto tempo assim, nós tínhamos 134 serviços. Hoje não, em dezembro de 2021, estávamos com 460.
Pelo CAD-SUAS, já estamos com... Esse é o número do censo SUAS, porque é o que tem também o número de crianças e adolescentes. Pelo CAD-SUAS, já estamos com mais de 500. Né? Então, a gente está num momento de expansão, realmente. E a gente quer que expanda com qualidade. Né? Algumas questões, né, que os números precisam ser trazidos. Desses 460 serviços, 81% estão no centro-sul do país. Então, ele é muito concentrado, inclusive a expansão tem sido concentrada. Né? Então, 48% na região sul e 33% na região sudeste. Ou seja, o grande desafio que a gente tem agora, ampliar em todas as regiões, com certeza, mas temos um desafio a mais dessa questão, também nesse ponto da desigualdade regional. Né, do norte, nordeste e centro-oeste. Uma das coisas que apareceu na pesquisa, que eu vou falar daqui a pouco, foi com gestores e com coordenadores de serviços de acolhimento familiar, tentando buscar os aspectos que favoreceram ou que dificultaram a sua implantação. Uma das coisas que surgiu muito como um aspecto facilitador foi o fato de você estar implantando naquele município um serviço. É novo, a equipe não conhece muito, a gestão não conhece muito, mas não muito distante dali, tem um município que tem um serviço já consolidado. Então, isso foi falado muito. Então, a gente sabia de tal lugar, a gente foi lá, a gente conversou com a equipe, a gente pegou a experiência e implantou. Então, se eu sou um município do Sul, que não tem família acolhedora e eu quero implantar, eu estou cercado por municípios que têm essa experiência, é fácil para eu conseguir isso. Se eu sou um município do norte, do nordeste, do centro-oeste, e também tenho essa vontade de implantar, vai ser muito mais difícil, porque eu vou ter muito poucos, perto de mim, serviços que eu possa me espelhar, que possam me apoiar. Então, acaba sendo natural, que onde tem mais, a coisa naturalmente se expanda mais. Então, por isso que é necessário uma estratégia de um apoio focalizado, diferenciado e maior, para que essas regiões possam também ter os seus serviços de referência e que esse ciclo virtuoso, né, de ampliação aconteça. Aqui é mais a título de curiosidade, em relação a como estão espalhados esses serviços. Né? Então, dos 460 serviços de família acolhedora, 308 estão em municípios de pequeno porte, né? Juntando pequeno porte 1 e 2, ou seja, municípios com menos de 50 mil habitantes. Olhando assim, parece que a cobertura nos municípios de pequeno porte é muito grande. Mas a gente tem que saber que mais de 90% dos municípios brasileiros são de pequeno porte. Então, se a gente pensa em percentual de cobertura, apenas 6% dos municípios de pequeno porte têm serviço de acolhimento de família acolhedora, né? Enquanto 29% dos municípios de grande porte e 76% das metrópoles. Isso é muito bacana, essa ampliação das metrópoles. Alguns anos atrás não era assim. Mesmo se a gente fosse ver, a capital tinha Rio de Janeiro, São Paulo, demorou muito, não foi? Para implantar. Brasília, também, alguns anos atrás, não tinha. Então, assim, teve esse avanço. A gente imagina, eu acho que município de grande porte e metrópole, uma meta, para além dos 20%, se a gente pensar em meta nesse sentido, seria de 100%. Por quê? Porque metrópoles e municípios de grande porte, eles não têm um serviço de acolhimento, eles têm uma rede de serviços de acolhimento, tem vários serviços de acolhimento. E desse catálogo, né, Cláudia, precisa estar o família acolhedora. Né? E os municípios de pequeno porte, uma discussão grande que a gente tem tido, quando analisa os dados, né, e vai a campo também, a falta de serviços de acolhimento nos municípios pequenos, porque é muito difícil, às vezes, os municípios têm pouquíssima demanda. Tem 1, 2, 3 crianças por ano que precisam de acolhimento. Então, não comporta fazer um serviço e tal. E se não há estratégia de regionalização por parte do Estado e tudo mais, o que ainda acontece no Brasil é essa criança que precisou de acolhimento ir para a capital ou para uma cidade grande perto, e esse perto, às vezes, é 700 quilômetros de distância. Ou seja, rompe completamente os vínculos familiares, os vínculos com o território, tudo se torna mais difícil. E, quando a gente pensa na estratégia de regionalização,
as vantagens de se fazer um serviço de acolhimento familiar regionalizado em relação ao abrigo institucional regionalizado são muitos. Inclusive nessa questão de manter próximo. Porque no serviço família acolhedora regionalizado, as famílias podem estar nos diversos... São 5 municípios que fazem parte da regionalização, as famílias estão nesses 5 municípios. A equipe se desloca, a equipe tem um centro, e essa criança pode, inclusive, manter a sua... se manter na sua comunidade, manter os seus vínculos. Então, a expansão de cobertura dos municípios de pequeno porte seria muito importante. Vou falar, daqui a pouco vou passar a palavra para a Débora, mas então vou falar do projeto Crescer em Família, que foi em cima dessa realidade, buscando, e principalmente dessa questão, de estamos há 13 anos e estamos com 4% na época, né? Então, qual seria a importância, o que precisaria ser feito para buscar superar esse ato entre a lei e a prática? Né? Então, primeiro, identificar esses gargalos, refletir que questões estão dificultando essa ampliação e quais são as estratégias necessárias, uma preocupação grande com ganhar escala sem perder a qualidade, não é fazer acolhimento familiar rodo de qualquer jeito, né? Essa questão da mudança da cultura, ter uma cultura do acolhimento familiar que ainda é extremamente desconhecida no país, e o diálogo e articulação entre todos esses atores. Foi falado aqui até na mesa de abertura essa importância pela prefeitura, né? Então, de organizações da sociedade civil, do sistema de justiça, dos governos nas 3 esferas. E um exemplo assim, grande e muito frutuoso e simples, né, tem sido a coalizão. Simples que eu digo que foi algo orgânico que aconteceu e tem dado muitos frutos. Não vou falar da coalizão, que a Débora vai falar melhor. E aqui, para terminar minha fala, eu vou falar de foi uma primeira ação, antes até da coalizão estar totalmente consolidada, mas as primeiras questões foi isso. Para se basear, o que se precisa ser feito? Pode botar aí. A gente precisava conhecer a realidade. Né? Conhecer, principalmente, quais são os desafios que os municípios estão encontrando para essa implementação. Então, foi feita uma pesquisa com todos os serviços, foi perguntado a todos aqueles serviços que constavam na base do CadSUAS, contendo famílias acolhedoras, ou que algum dia tiveram, aquele que tiveram aquela intenção de implantar e, por algum momento, fecharam, para descobrir quais eram os aspectos que facilitavam, mas principalmente as principais dificuldades. Né? A pesquisa foi feita com gestores da assistência social e com equipes dos serviços de acolhimento. Uma coisa que nos chamou a atenção e que direcionou muito o trabalho depois, as principais questões que a coalizão tomou, né, as principais ações, foi que, olha que interessante, a principal temática dos dois era o conhecimento e divulgação da modalidade. Principal dificuldade. Ninguém conhecia a modalidade, ninguém sabia como funcionava. Né? E os gestores colocaram a questão dos recursos humanos e da dificuldade de ter recursos humanos capacitados para esse serviço que era diferente, e as equipes, a dificuldade também de seleção e capacitação de novas famílias acolhedoras. Né? Então, por isso, se focou muito, entre todas aquelas estratégias, em materiais que apoiassem a formação e que ajudassem nessa difusão, nessa divulgação da modalidade. Aqui, para terminar, só por curiosidade, alguns fatores que fragilizam a oferta do serviço, que saiu dessa pesquisa. Né? Um é a falta de conhecimento sobre o serviço. A resistência do sistema de justiça ou do Ministério Público, isso foi colocado, quando esse ator especificamente tem um promotor ou um juiz que, por algum motivo, não gosta, não quer, não avança, né? Até porque o acolhimento ele é judicializado e tal. A interrupção do serviço nos momentos de troca de gestão. Isso acontece em qualquer serviço público, mas nesse mais ainda, porque por ainda está nesse momento de implementação. Ideias equivocadas sobre vinculação afetiva, que é essa questão do apego, das pessoas terem medo, e falhas no processo de capacitação das famílias acolhedoras. Já o que fortalece o serviço é o apoio dos gestores municipais de assistência social,
quando há uma decisão e um apoio formal da política, do gestor municipal, isso realmente faz com que o serviço ande e ganhe força, tenha uma implementação firme. A sensibilidade de juízes e promotores para a importância do serviço. A gente já mostra assim, que assim, aqueles atores estratégicos, né, que estão mais diretamente ligados, quando há um conhecimento, um empenho e compram a ideia, faz toda a diferença. A questão da capacitação consistente e sistematizada das famílias acolhedoras e também o fato do serviço de família acolhedora ter um custo mais baixo do que o acolhimento institucional. Vou passar agora para a Débora. Não, eu fico aqui, né? Oi, gente, bom dia. É uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje. Um evento importante para a gente celebrar os avanços, né, para a gente debater os desafios e continuar implementando estratégias, né, que garantam o direito à convivência familiar e comunitária. Esse é um momento de comemoração, de esperanças renovadas, de união de esforços, de diálogo, para a gente começar a reconstruir ou a fortalecer, né, as políticas públicas que foram tão desmontadas e fragilizadas nos últimos anos. Bom, o Sérgio já me apresentou. Eu estou representando aqui um pouco o Instituto Fazendo História, né? A gente executa um serviço de acolhimento em família acolhedora em São Paulo. A gente é membro do grupo gestor do movimento e a gente também compõe, então, a coalizão. E estou representando, então, junto com a Ana, né, com o Sérgio, a coalizão, e também representando um pouco a Cláudia Vidigal, que não pôde estar aqui hoje, e que é uma das articuladoras, né, e a coordenadora da coalizão. Queria muito agradecer o movimento, acho que todo mundo falou da emoção de estar aqui hoje, é a primeira vez que eu estou reunida pessoalmente com os integrantes do movimento e essa energia que circula, que nos fortalece, é realmente muito impressionante. Bom, muitos integrantes do movimento são também integrantes da coalizão. Né? Então, a gente caminha de uma forma muito próxima, né? E é muito importante para a coalizão contar com a experiência de pessoas que estão há tantos anos, né, batalhando por esse direito da convivência familiar e comunitária. Então, de novo, eu queria agradecer, né, a Cláudia Cabral, ao Patrick, a Fernanda, que a Fernanda é incansável, né, gente? Nossa Senhora, ó, que lindeza de evento que ela está conseguindo organizar aqui. Bom, então, como o Sérgio já falou um pouquinho, né, a coalizão ela foi formada em julho de 2020, quando estava começando a pandemia, né, sob coordenação da Cláudia Vidigal. A Cláudia é representante da Fundação Bernard Van Lier, que trabalha fortemente com a primeira infância aqui no Brasil, e fundadora também do Instituto Fazendo História. Então, todos os integrantes se uniram, né, em torno dessa angústia, né, da situação das crianças e adolescentes no acolhimento institucional durante a pandemia, que tornava ainda mais urgente a necessidade de concretizar a preferência por essa modalidade de que trata a lei. O Sérgio já comentou, a coalizão é um grupo de atores governamentais e não governamentais, unidos para promover a ampliação do acolhimento familiar no Brasil, na época de 4,9%, né, em 2020, até pelo menos 20% em 2025. Todos os membros, né, da coalizão, incluindo muitos dos que estão aqui hoje e que são também no movimento, atuaram de uma forma muito articulada para potenciar os esforços que já existiam e criar novas estratégias em prol do acolhimento em família acolhedora no Brasil. E os membros que se reuniram e se reúnem, né, de forma mais sistemática para produzir os conteúdos, os materiais, né, que a gente tem, são esses. O Aconchego, as Aldeias Infantis, a Associação Brasileira Terra dos Homens, a Fundação Bernard Van Lier, o Instituto Fazendo História, o Instituto Geração Amanhã, o Movimento Nacional, o Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Unicamp, a Pastoral e a Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania, além de especialistas, pesquisadores e consultores autônomos.
A coalizão não pretende ser um grupo fechado, né? Em alguns momentos a gente estreita a parceria com outros atores, como órgãos ligados ao sistema de justiça, né? Judiciário, o Ministério Público, e é a soma de esforços de todos nós, né? Então, a gente quer que vocês que estão aqui hoje se juntem aos esforços da coalizão. É esse o convite que a gente faz, né? Que vocês possam comprar essa bandeira e que a gente possa levar cada vez mais esse serviço para o Brasil. A gente está muito orgulhoso desse crescimento, né, em pouco tempo, de 4,9 para 6,6, que a Ana comentou agora. Mas a gente ainda precisa avançar mais, né? A Jane, nossa inspiração, né, pioneira, né, nessa política pública no Brasil, já nos contou aqui hoje por que esse serviço é tão importante para o desenvolvimento das crianças e adolescentes. Mas acho que vale destacar, né? Então, a gente sabe que o artigo 34 do ECA diz que é uma modalidade preferencial. A gente também sabe que o ambiente familiar é o mais adequado para o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes. A gente conhece as evidências científicas que mostram as diferenças neurológicas significativas entre crianças que crescem em ambientes de cuidado coletivo, com rupturas muito frequentes, constantes, né, causadas pela alta rotatividade da equipe, ou simplesmente pelo regime de troca de plantões, que já é uma ruptura por si mesma, né, na rotina das crianças. E a gente tem percebido pela prática, né, que o acolhimento em família acolhedora promove com mais facilidade a convivência comunitária. E a autonomia, né, progressiva. Então, esses são alguns motivos, né, que levaram à formação da coalizão. E, como a Ana Angélica apresentou na fala dela, a gente começou a coalizão realizando um diagnóstico nacional. O que está acontecendo no Brasil, né, que impede que esse serviço, que é preferencial por lei, não esteja caminhando, não esteja, né, de fato, respeitando o que diz o ECA. E aí, então, foi feita esse diagnóstico, e desse diagnóstico a gente extraiu os nossos 4 eixos estratégicos da coalizão, que são informação. Primeiro, então, assim, os gestores do executivo, parlamentares, juízes, promotores, conselheiros tutelares, os próprios profissionais, né, de equipamentos da assistência e a sociedade civil, ou seja, quase todo mundo, conhece pouco sobre essa política pública, né? A gente teve hoje, né, os membros do Judiciário, do Ministério Público, falando isso, né, que ainda é um serviço pouco conhecido. E então isso acaba criando uma série de preconceitos, mitos, informações equivocadas que prejudicam a implantação e execução dessa modalidade. Ainda se pensa, né, por exemplo, que a criança sofre mais com a despedida em uma família acolhedora do que em um abrigo institucional, onde, na verdade, as despedidas são muito mais frequentes e potencialmente traumáticas, por serem repentinas, sem rituais e sem espaços de elaboração. Porque a gente sabe que, num ambiente coletivo, com tantas emergências, né, com 15, 20 crianças e adolescentes, dificilmente a gente consegue organizar boas despedidas e transições. Né? Então, no serviço institucional, as crianças vivem muito mais, sentem muito mais a despedida. Às vezes ficam até anestesiadas com a quantidade de despedidas que sofrem, né? Também há inúmeras confusões entre os conceitos de família acolhedora, adoção, apadrinhamento afetivo, guarda subsidiada. Então, essa falta de clareza tem um resultado, por exemplo, super negativo em projetos de lei, né, que violam os direitos. Os parlamentares, eles elaboram projetos de lei que reproduzem essa confusão conceitual, né, e aí prejudicam muito o direito das crianças, dos adolescentes e das suas famílias de origem à convivência familiar e comunitária. Então, o eixo informação é fundamental para garantir o que já está estabelecido em lei, para a gente não mudar o que já está na lei, a lei já é muito boa, né, em relação a isso, evitar retrocessos, né? A gente também trabalha a partir do eixo de formação. Então, a gente precisa
garantir um bom funcionamento do trabalho, né, para que haja realmente os benefícios que a Jane apontou na fala dela, né, e para a sustentabilidade do serviço ao longo do tempo, para que, pela falta de famílias acolhedoras que começam a se desligar, ou pelo poder público, ou pelo poder executivo que acha que não está funcionando direito, a gente tem que evitar que isso aconteça. Então, a gente precisa qualificar o serviço. Então, a gente investiu muito em materiais e em processos contínuos de formação que permitam aos profissionais a aquisição de novos conhecimentos, competências, habilidades para situações muito complexas, né, que um serviço enfrenta diariamente. Claro, não só o serviço de acolhimento em família acolhedora, mas o institucional também. É um serviço que está, como a gente sabe, na alta complexidade, né? A gente também atua a partir da mobilização. Então, como a Jane falou, né, a participação da comunidade como famílias acolhedoras é imprescindível para o funcionamento desse serviço. Se a comunidade não estiver envolvida, não existe serviço. Então, um dos principais desafios, né, como a Ana apontou, é mobilizar cidadãos para se tornarem famílias acolhedoras. Então, esse serviço é relativamente novo, né? Ele foi regulamentado em 2009, mas a gente ainda está imerso numa cultura que prioriza a institucionalização, né? Então, diante dessa realidade, a gente precisa divulgar muito esse serviço em nível local, em nível nacional, em ações permanentes, né, e contínuas. E a gente tem percebido que, quando a gente apresenta, né, e muitos dos materiais que a gente vai contar aqui fazem isso de uma forma muito sensível e muito mobilizadora, a sociedade se interessa e quer, né, ser família acolhedora. E o nosso quarto âmbito, que é a articulação. Então, assim, é preciso fazer uma série de articulações com o legislativo para regulamentar os serviços em âmbito municipal, com o executivo e órgãos gestores da política da assistência social para despertar o interesse, né, e mostrar a importância da modalidade, e com os juízes do Ministério Público para que conheçam e se sintam seguros, né, das crianças e adolescentes estarem acolhidos nesses serviços. Também gostei muito da fala da promotora hoje, né, que a gente, mesmo que conheça teoricamente, a gente ainda está imerso, né, nesses mitos e nesses preconceitos que impedem que o serviço seja ampliado. Bom, então eu vou falar rapidamente, assim, desde que a coalizão se formou, nossa, a gente às vezes fica até... Eu fico impressionada, às vezes, de tudo que a gente já conseguiu produzir, né? A gente já fez encontros e seminários de alcance nacional, lançamento de livro infantil e e-book, lançamento de ter um podcast, né, que ajuda a população em geral, né, a conhecer o serviço. Tem o diagnóstico nacional, foram lançados vários cursos de ensino à distância, formação e supervisão de equipes de diversas regiões, recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público, né, fortalecendo a importância de acolher as crianças e adolescentes nesses serviços, um prêmio do CNJ, né, que o Instituto ganhou, participação nos processos de avaliação e atualização do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária. A coalizão estava lá representada nas oficinas de atualização do plano, para garantir que nos próximos 10 anos essa política pública, né, se fortaleça. E, claro, o lançamento do guia, que é uma das nossas grandes estrelas, que a gente lançou em março, né, em Brasília, presencialmente, e também foi transmitido online o lançamento, e hoje aqui com vocês. Então, hoje é um dia muito especial, e que bom que a gente tem essa oportunidade de fazer esse outro lançamento aqui em Belo Horizonte. O lançamento de Brasília, em março, ele está no site da coalizão e também no site do Ministério da Cidadania, Rede Suas, e já teve mais de 15 mil visualizações desde março. Bom, então, o Guia de Acolhimento Familiar ele é composto por 6 cadernos, que proporcionam uma compreensão ampla sobre o que é o serviço de acolhimento em família acolhedora, suas principais características.
parâmetros e benefícios para crianças e adolescentes acolhidos. Oferece orientações para sua implementação qualificada a todos e todas envolvidas, direta ou indiretamente, na sua execução. Então, eu vou apresentar rapidinho, tá? São os 6 cadernos, para vocês terem uma ideia, mas depois vocês entram lá no site para navegar por ele. Então, o caderno 1 apresenta o serviço, abordando o contexto do Brasil e do mundo, né? Jane e Ana falaram um pouquinho sobre isso. Os fatores que o inserem na proteção integral de crianças e adolescentes, seus objetivos, principais características e parâmetros, bem como os benefícios às crianças e adolescentes. O primeiro caderno, então, é uma leitura básica, né? Necessária para acompanhar os cadernos seguintes. O caderno 2 trata do processo de implementação do serviço em consonância com a Política Nacional de Assistência e no âmbito do Sistema de Garantias de Direitos. É especificamente útil para os gestores da Política de Assistência Social. O caderno 3 oferece parâmetros gerais para o bom funcionamento do serviço em todas as suas atividades e processos. O conteúdo é especialmente relevante para a equipe técnica, que executa diretamente a modalidade, e para o órgão gestor municipal, responsável pelo monitoramento e avaliação. O caderno 4 descreve os processos de mobilização, seleção e formação das famílias acolhedoras. Tem um passo a passo, né, de como fazer isso. E o conteúdo é pertinente para a equipe técnica, que vai executar essas etapas, e os membros do órgão gestor, que vão supervisionar, né, e que serão os principais responsáveis pela divulgação. Eu acho que isso é muito importante. A divulgação, ela não pode ficar na mão só do serviço. O órgão gestor, ele precisa tomar para si a divulgação, né? Porque o serviço já cuida de muitas coisas e o órgão gestor tem muito mais capilaridade para fazer a divulgação do serviço. O caderno 5, 6, eles trazem subsídios muito práticos ligados ao acompanhamento da família acolhedora, da criança, da adolescente, sua família de origem. E o 6º, né, em relação às transições e despedidas que fazem parte da rotina do serviço. Então, assim, o 5 e o 6, né, principalmente, eles são muito bons também para os serviços de acolhimento institucionais, porque eles falam do trabalho, né, de todos os técnicos que atuam num serviço de acolhimento. Então, vale a pena, mesmo para quem está aqui, né, e que está mais próximo de um serviço institucional, não deixem de conhecer, principalmente, os cadernos 5 e 6. Bom, esse guia, gente, foi escrito a muitas mãos. Ele resulta de muitos anos de experiência das autoras, que são altamente qualificadas, essas autoras que vocês estão lendo aí. É uma realização da coalizão, da Secretaria Nacional e do movimento, e contou com apoio institucionais de peso, como o Conselho Nacional de Assistência Social, o CONANDA, o CNJ e o CNMP. Acho que, assim como as orientações técnicas, né, em 2009, foram um divisor de águas, né, para a qualidade da execução de um serviço de acolhimento, a gente espera que o guia de acolhimento familiar também seja um divisor de águas, que a gente possa, daqui a alguns anos, olhar para trás e falar, bom, esse aqui que é o nosso livro de cabeceira, que precisa estar sempre com a gente para a gente fazer um bom trabalho. Bom, gente, além do guia, né, o site é um super produto da coalizão, né? Então, a gente está lançando aqui o guia, mas a gente está lançando o site também. O site, ele é um grande portal de todos nós, né? Para a gente usar e abusar, né? Que reúne muitas publicações, informações, materiais audiovisuais para beneficiar todos os profissionais, gestores, famílias acolhedoras e cidadãos que tenham interesse pelo tema. Tudo que está produzido lá tem uma curadoria da coalizão, né? E ele é continuamente alimentado. Então, ele não parou lá em março. A gente está todo mês colocando material novo nele. E a gente tem, por exemplo, o kit de materiais de divulgação, que é um conjunto muito completo de recursos audiovisuais, peças digitais para imprimir, peças, aliás, que são ou digitais ou para imprimir,
que auxiliam na tarefa de mobilizar as famílias interessadas em acolher. Gente, os materiais estão prontos, né? Um município, ele pode pegar esses materiais e colocar em outdoor, colocar em cartazes nos equipamentos de saúde, da assistência, nos ônibus. Outro dia a gente recebeu, né, Ana, um ônibus que tinha tipo um outdoor assim, do que significa a família acolhedora. Está lá, está pronto para ser usado, ninguém precisa produzir. O município ele não vai ter trabalho com uma agência publicitária para criar, né, os materiais, está tudo já lá pronto. E são editáveis. E sem pagar direito autoral. E sem pagar direito autoral. Então, assim, eu só queria navegar rapidinho, com a ajuda do pessoal lá de cima, pelo site. Ali na home, a gente tem um exemplo de vídeo que super sensibiliza esse vídeo, esse primeiro aqui. Na mobilização de famílias acolhedoras, ele é bem curtinho, ele tem 2 minutinhos, eu vou passar. Você amar e deixar ir, mas é possível. A gente vive isso. Ser família acolhedora é cuidar de um bebê, de uma criança, de um adolescente que foi afastado da sua família de origem por uma ordem judicial. Quando a criança é acolhida, a gente já se apresenta como família acolhedora, explica para ela que ela foi acolhida porque o pai e a mãe não puderam cuidar dela naquele momento e que eles vão ser cuidados e que nesse meio tempo nós vamos cuidar dela com todo carinho, respeitando muito a história de vida dela. E a gente faz um trabalho justamente de retomar a história dessa criança para que ela saiba que ela pode ter relações seguras, relações amorosas, né? Para que essa criança esteja pronta para seguir o caminho dela quando a justiça definir se ela volta para a família de origem dela ou se ela vai ser adotada. Já já vai chegar a hora de você ir para sua família do para sempre, tá bom, linda? Eu acho que a gente tem que se abrir para entender que é possível fazer esse trabalho, que a gente precisa que a comunidade ela se sinta afetada, ela se sinta motivada e mobilizada a ser rede. Não mudam só a vida de quem a gente acolhe, muda o nosso jeito de enxergar a vida e a sociedade. Então, esse é um exemplo, né, de um material que arrepia, né, e que todo mundo pode usar, gente. O que tem no site da coalizão está aberto, é para o mundo, é para vocês que estão aqui hoje, né? Então, é para todos os municípios do Brasil. Vocês não precisam nem nos perguntar se pode, se não pode. Está lá e é para usar. Já me falaram que eu esgotei meu tempo e a Fernanda vai me matar se eu passar do meu tempo, porque ela foi muito enfática com isso. Mas eu vou aqui rapidinho só mostrar o mapa que a gente tem, Léo, no mapa, o mapa do Brasil, as cidades que têm serviços de acolhimento em família acolhedora. Então, a pessoa entra lá, já vê se tem na cidade dela, já pode acionar a Secretaria de Assistência da cidade dela para conseguir os contatos do serviço e para ser uma família acolhedora. A gente tem também ali como implementar, Léo, material de divulgação, que é onde tem todos os nossos materiais. Então, aqui, baixa um pouquinho, por favor. Tem os vídeos para televisão ou WhatsApp, áudio para rádio ou TV. Quer fazer uma propaganda no rádio? Está pronto. Já tem um áudio de 1 minuto aqui, pronto para passar no rádio da cidade. Tem folders para impressão, como eu já falei, pode baixar, Léo. Tem posts para as redes sociais, cartazes para impressão, outdoor. E os banners, que podem ser impressos ou digitais. Bom, eu vou agora passar a palavra para a Ana, que vai terminar. Não nos matem. Não, Fernanda, calminha. Você que eu economizei 5 minutos para falar agora. Não foi, não? Só uma coisa que a gente estava apresentando ali
E eu percebi uma coisa, que não tem tem um parceiro, assim, um componente da coalizão que não estava ali, mas foi um erro assim que tem que ser sanado, que é o Instituto Geração do Amanhã, que inclusive é o principal ator responsável pelo site existir, né? Mas eu falei, não tá o logo? Falou, só que não estava a logo. Eu falei, a gente tem que botar a logo. Tá não. Eu já fiquei com o coração apertado, então tá. Tá sim. Nossa, eu fiquei assim, meu Deus, não é possível. Bom, rapidinho, só vou mostrar que a partir do conteúdo do guia, o guia, assim, merchan, gente, vejam, tá lá no site, dá para baixar ele digital. Vai aparecer 10, eu vou apresentar de novo o site lá, é www.familiaacolhedora.org.br. Então pode baixar, está sendo distribuído, acho que foi impresso agora, e vão ser impressos mais 10.000 exemplares agora no final do ano. Então, sem miséria, né? Mas a partir desse conteúdo, então a SNAS pôde produzir outros materiais para difundir esse conhecimento. Os principais foram a cartilha interativa, 2 cursos EAD sobre serviços de acolhimento em família acolhedora. Vou falar um pouquinho mais deles. E chamam REDs, Recursos Educacionais Digitais, que, na verdade, são vídeos curtos, que também podem ser utilizados pelos municípios para divulgar na televisão, para usar na formação das equipes, na formação da família acolhedora, enfim. Eu vou mostrar, você acha que não? Tá? Aqui, essa cartilha interativa, ela é tipo um resumo do guia, das principais questões do guia, para você ter pode ser no computador ou no celular, poder conferir algumas coisas, é bem interessante. Tudo isso está no site, na página novaead.gov. Você põe assim no Google, Nova EAD Cidadania, que é o portal EAD da Cidadania. A cartilha interativa está no site da coalizão também. Também. Tudo isso, a gente vai ficar o resto também, né? A gente vai fazer esse link. Os cursos EAD, o curso básico, que é baseado nos fascículos 1, 2 e 3 do guia, ele já está aberto, inscrições abertas, e os 50 primeiros alunos que fizerem o curso com êxito vão ganhar um guiazinho. Nesse, inclusive, a gente além de apostilas, aulas e tudo mais, contém muitos vídeos com especialistas, com depoimentos de famílias acolhedoras. Tá um curso realmente muito bacana, é autoinstrucional, então você pode entrar a hora que quiser e aberto a todos os públicos. Ele é muito direcionado, assim, foi pensado especificamente assim, para os gestores de assistência social, para os trabalhadores do serviço, mas também para todos os atores do sistema de justiça que precisam entender disso. E nesse, inclusive, a gente contou, tem um vídeo com a Valéria e com a Margarete, falando justamente da experiência daqui, do acolhimento de longa duração, do acolhimento de adolescentes, vale muito a pena. A Jane também, tem muita gente aqui cadê? Ela está aqui, Sara. Aqui tem várias pessoas que gravaram vídeos aí para o nosso curso, né? Muitos dos autores do guia gravaram. E o curso 2, que vai ser lançado em dezembro, que é o intermediário, que é baseado nos capítulos 4, 5 e 6 do guia. Vale muitíssimo a pena. Léo, você abre aí, vou só mostrar como é que é o site. Só para como pode entrar. Então, aqui, novaead.cidadania.gov.br, que é o painel. Pode baixar, Léo? Então, aqui tem todo o material, inclusive interessante, se vocês quiserem ver mais. Pode baixar até achar o dos videozinhos. Mas ele também está no YouTube direto. Mas pode. Aqui, o RED, desce mais um pouquinho que vai achar a cartilha interativa. Essa nossa. Agora sobe e para achar o curso. Aí você muda a aba lá para cursos e trilhas. Mais embaixo. Cursos e trilhas à direita. E aí baixa um pouquinho e procura aqui o curso. Entra no se inscrever. Não precisa, não, é facinho. Só uma coisa, antes de só pode inscrever no curso, quem está cadastrado, é só se cadastrar. Como é que se cadastra? Entra.
Entra aí pra gente. E aí, quem não está cadastrado só coloca cadastre-se. Quem já está cadastrado, coloca sua língua e pode fazer qualquer um desses cursos com certificado e tudo mais. Pronto, pode voltar E, por fim, só para finalizar com chave de ouro, eu falo com orgulho que eu estou apaixonada, porque ele saiu há pouco tempo. A gente está apaixonado pelos videozinhos. São 6 vídeos que eles têm o intuito justamente de divulgar, principalmente os 4 primeiros, eles são ótimos. Se puder ser divulgado realmente para a população, são extremamente didáticos, para que as pessoas conheçam e entendam, em 4 minutos, as principais questões de família acolhedora. Também achamos que é ótimo para a capacitação das famílias acolhedoras, para assistir aquilo, dar aquele apanhado geral e se inicia uma conversa para aprofundar aquele tema, como todos eles, e principalmente os 2 últimos também, para os gestores e para iniciar uma discussão numa capacitação, inclusive, de serviços. Quais são os temas? O primeiro, o que é o serviço em família acolhedora, que é o que a gente vai mostrar aqui, para vocês terem uma palhinha de como é que é. Né, e que faz um resumo assim, bastante didático disso. O segundo, família acolhedora não é adoção e nem é abrigo, então ele foca nessas diferenças entre os 2. O terceiro, conhecendo os benefícios do serviço de acolhimento em família acolhedora, ele com desenhinhos bonitinhos e fofinhos, ele mostra aquilo, grande parte do que a Jane falou, fala dos órfãos da Romênia, só que de uma forma bem didática e bacana. O quarto, vamos falar sobre vínculo, apego e transições no serviço de acolhimento em família acolhedora, que é justamente do grande fantasma, né? Ninguém conhece família acolhedora quando ouve, meu Deus, e se cria vínculo e vai sofrer no final. Então, ele trata também disso, desmistifica isso e mostra, além de mostrar como isso deve ser feito, que tem que ser uma transição e não uma ruptura e como se preparar. O quinto, aspectos importantes para o funcionamento do serviço de acolhimento e família acolhedora, entre todos os passos. E, por fim, os principais passos para implementar o serviço. Aí eu ia pedir para o Léo mostrar esse primeiro, que é o mais geral, assim, e que, como eu falei, a gente acha que é muito interessante, inclusive, para colocar para a população em geral. Pode mostrar, Léo? Este é o João. Sua família está com problemas e não está conseguindo oferecer os cuidados e a proteção de que ele precisa. Por isso, o juiz determinou que, para a sua proteção, João deve ser temporariamente afastado de sua família e encaminhado para uma família acolhedora. Até pouco tempo, o município de João contava apenas com um abrigo institucional para acolher crianças e adolescentes nessas situações. Mas, recentemente, foi implantado no município o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, que oferece um acolhimento bem mais adequado ao desenvolvimento das crianças. Mas, afinal, o que é o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, ou SFA? O SFA é um serviço do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, que possibilita o cuidado temporário em casas de famílias acolhedoras para uma criança ou adolescente que, no momento, não pode permanecer na sua família de origem. Essas famílias são selecionadas e recebem formação para oferecer atenção adequada para cada criança e adolescente sob seus cuidados. A família de Ana e Francisco passou por todo esse processo antes de receber João em sua casa. Quando João chegou, toda a família estava preparada para recebê-lo e proporcionar a ele a segurança e o afeto de que ele necessitava nesse momento difícil de sua vida. Na casa de Ana e Francisco, João pôde participar da rotina da família e acompanhá-la em passeios e atividades cotidianas, como ir ao mercado, caminhar pela vizinhança e brincar no parquinho próximo de casa. Para ajudar nos gastos com os cuidados com João, a família de Ana e Francisco recebeu um valor mensal na forma de bolsa auxílio, além de outros benefícios estabelecidos na lei municipal que criou o serviço. Ser família acolhedora não é uma tarefa simples. Por isso, durante todo o tempo que João esteve em sua casa, a família de Ana e Francisco foi acompanhada pela equipe técnica do serviço, que ofereceu o suporte necessário para o desenrolar dos desafios e descobertas que ocorreram durante o acolhimento de João. Ao mesmo tempo,
A equipe técnica acompanhou os familiares de João, trabalhando para que as dificuldades que levaram ao seu acolhimento fossem superadas e ele pudesse voltar para sua família. Assim, depois de um tempo, João pôde retornar para junto de seus familiares de forma segura. E hoje, vive feliz com sua família de origem. João se despediu de forma carinhosa de Ana e Francisco e guarda até hoje no coração a lembrança do tempo em que passou na família acolhedora e tudo o que aprendeu com eles. Um tempo depois que João voltou para a casa de sua família, Ana e Francisco acolheram outra criança, depois mais outra, e seguiram assim por muitos anos, com sua casa e corações abertos para acolher crianças e adolescentes que estejam vivendo momentos difíceis em sua vida familiar. O retorno seguro para a família de origem é o que se busca para as crianças e adolescentes afastados do convívio familiar. Mas nem sempre isso é possível. Nesses casos, a criança ou adolescente será encaminhada para uma família adotiva, que esteja cadastrada junto à Vara da Infância e Juventude. É importante lembrar que a família acolhedora não vai adotar o acolhido. Por isso, as famílias cadastradas para adoção ou que tenham o desejo de adotar não podem ser famílias acolhedoras. Você já pensou em ser uma família acolhedora? Sua família pode fazer a diferença na vida de crianças e adolescentes. Às vezes, tudo que uma criança precisa para atravessar um momento difícil é ser acolhida provisoriamente por outra família. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Para saber mais sobre o Serviço Família Acolhedora, acesse o site www.familiaacolhedora.org.br ou vá até a Secretaria de Assistência Social do seu município. Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Pessoal, nunca antes na história do nosso país a gente teve um material tão farto para implementar uma política pública. E isso nos deixa muito emocionados de estar aqui hoje. Até porque esse é um lançamento com público, né, por conta do que a pandemia nos restringiu, né, de estar aqui entregando todo esse material, que não é apenas um guia de acolhimento, tem todo um material institucional, campanhas, vídeos, para que a gente possa sensibilizar os gestores, para que a gente possa sensibilizar os gestores públicos, para que a gente possa sensibilizar as famílias, para que se tornem famílias acolhedoras e a gente consiga atingir os nossos 20%. Eu creio que nós vamos conseguir isso muito rapidamente, mas é importante que cada um e cada uma das pessoas que estejam aqui voltem para os seus municípios e sejam essa voz ampliada no seu município, voltem para as suas secretarias e busquem formar ali coalizões, busquem formar equipes para que a gente consiga efetivamente que o Família Acolhedora ela seja a nossa principal política pública para acolhimento, nosso principal serviço para acolhimento de crianças e adolescentes no nosso país, né? Jane, você está liberada, tá, sobre aquela foto, porque nós temos o cardápio, hoje nós temos um cardápio, que ela ficou anos me chantageando com a foto, que eu implorava que nós tivéssemos um cardápio de outras formas de cuidados alternativos à família. E em 2019 nós tivemos uma resolução que a ONU trabalhou justamente com isso, que os países eles pensassem outras formas de acolhimento alternativo, né, à família, e nós no Brasil rapidamente trabalhamos, estamos aqui em plena discussão do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, fazendo todo um diagnóstico no Brasil inteiro, mas o que é importante, né, nós temos
três serviços que são tipificados: o abrigo, a casa lar e o família acolhedora, né, para acolhimento institucional de crianças e adolescentes. Mas é importante que esses serviços, esse cardápio, né, ele seja oferecido e que o família acolhedora, ele avance, né? Nós temos aí os dados: 93% de acolhimento institucional contra 6% de acolhimento, quase 7% de acolhimento de famílias acolhedoras, e para isso a gente precisa mobilizar. Vocês vão ver experiências entre hoje e amanhã aqui de como nós estamos nos mobilizando, nos articulando nos municípios, né, dentro dos nossos eixos de trabalho, mas é preciso também que a gente envolva os gestores, porque para que esses serviços, essa política pública, ela se torne efetiva, nós precisamos de investimento, nós precisamos de recursos financeiros, porque senão nós vamos ter um material excelente e tudo, e a gente não vai conseguir se nós não investirmos nas políticas públicas. E aí, gente, estão surgindo várias possibilidades, né? A Ana Angélica trouxe muito bem aí um dado muito interessante de onde se concentram os serviços de família acolhedoras em municípios de pequenos portes. Temos que avançar com os serviços regionalizados, os consórcios de municípios, que é tão importante, que ajuda tanto na saúde, que a saúde consegue avançar, principalmente nos municípios de pequenos portos, com outros serviços. Nós temos municípios se organizando para isso, e também desse envolvimento que nós temos que fazer, que por muito tempo foi uma resistência muito grande do Ministério Público, do sistema judiciário, mas que hoje se aproxima, que se chega, e a gente tem aí, amanhã a gente tem uma oficina bastante interessante, de um trabalho muito interessante que está sendo feito junto com o Ministério Público em um estado aqui do Brasil. Eu não vou dar spoiler para amanhã vocês assistirem. Mas vocês não vão sair daqui sem o guia, não é isso, Fernanda? Sobe aqui, Fernanda. Ô, gente, todo mundo que está nesse auditório vai receber o guia. Tá, então, nós agradecemos a Ana, a Angélica e a Débora, agradecemos a todos vocês de estarem juntos conosco nesta construção, porque esse é um momento de reconstrução e de construção, né? Nós estamos no momento do nosso país de reconstrução e de construção. Esperamos vocês, vai ter aí os anúncios, nós agradecemos e até daqui um pouco. Então, muito obrigado pela belíssima palestra, né? E como não pode faltar aquela lembrança maravilhosa para vocês.